Será que Deus está realmente impressionado com o ronco do seu estômago? Ou você está apenas fazendo uma dieta religiosa disfarçada de santidade? Essa é uma pergunta desconfortável, eu sei, mas a resposta honesta pode ser a única barreira entre você e o milagre que tanto espera. A verdade brutal é que milhares de pessoas passam a vida inteira fechando a boca, sofrendo fisicamente e se sentindo fracas, acreditando que estão movendo os céus, quando na verdade estão apenas perdendo peso e acumulando frustração. Existe um abismo gigantesco entre a simples privação de comida e o que David Yonggi Cho chamava de jejum de poder. Ele não construiu a maior igreja do mundo apenas pulando o almoço. Ele descobriu uma chave específica, um ingrediente secreto que a maioria ignora, capaz de transformar a fraqueza da carne em uma bomba atômica espiritual. Se você já jejuou e sentiu que o céu continuou de bronze, é porque você provavelmente caiu na armadilha de apenas passar fome. Fique comigo, porque eu vou te mostrar exatamente qual é o elemento que falta para virar essa chave e acessar o sobrenatural. E se você quer receber mais histórias e conteúdos profundos como esse, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque o que vamos revelar agora vai redefinir sua vida de oração. Você já parou para se perguntar se o seu sacrifício está sendo recebido como um perfume suave ou apenas como um ruído irritante de reclamação? A pergunta pode parecer dura, talvez até ofensiva para quem leva a religião a sério, mas precisamos encarar um fato incontestável. A biologia não é teologia. O simples ato de parar de comer é um processo biológico que qualquer animal pode fazer, voluntária ou involuntariamente, mas transformar essa privação física em uma bomba de hidrogênio espiritual é algo completamente diferente. David Yonggi Cho, o homem que pastoreou a maior congregação da história da cristandade, com centenas de milhares de membros na Coreia do Sul, não alcançou esses números extraordinários e nem operou os milagres que o mundo presenciou apenas porque sabia suportar a dor de um estômago vazio. Pelo contrário, ele entendeu que existe uma linha tênue, porém intransponível, entre a autotortura religiosa e o acesso aos códigos secretos do céu. Imagine por um momento a cena na famosa montanha de oração na Coreia. Milhares de pessoas em pequenas grutas clamando dia e noite, muitas delas sem ingerir nada além de água por semanas. Se você olhasse apenas com os olhos naturais, veria um cenário de sofrimento, corpos debilitados e rostos pálidos. Mas se você colocasse os óculos da realidade espiritual, o que veria ali não era fraqueza, mas uma usina nuclear gerando energia suficiente para abalar as estruturas de uma nação inteira. A diferença crucial, aquele ponto de virada que a maioria de nós ignora, é a intenção e a substituição da fonte de energia. Quando você decide apenas passar fome, você está operando na lógica da escassez. Você diz ao seu corpo, não tem comida. E o seu corpo entra em pânico. Sua mente foca na falta. Seu humor se deteriora e sua oração se torna um lamento de resistência. É como tentar dirigir um carro cortando a gasolina, mas sem ter uma bateria elétrica para assumir o comando. O carro simplesmente para no meio da estrada, e você fica ali, empurrando o veículo, suando, e achando que esse esforço braçal é o que agrada a Deus. Mas o jejum de poder, como ensinado e vivido pelo Dr. Cho, opera na lógica da substituição. Você não está cortando a gasolina para parar o carro. Você está cortando a gasolina porque descobriu que o motor elétrico do Espírito Santo é infinitamente mais potente, mas ele só liga quando o motor a combustão da carne é desligado. A polêmica reside justamente aqui. Será que muitas das nossas campanhas de jejum não são apenas greves de fome para tentar manipular Deus? Tentamos usar nossa dor física como uma moeda de troca, como se disséssemos, olha como estou sofrendo por ti, agora me dê o que eu quero. Isso é comportamento infantil, não maturidade espiritual. O Dr. Cho ensinava que o jejum não muda Deus, porque Deus é imutável, o jejum muda você. Ele altera a frequência do seu receptor. Pense no seu espírito como um rádio de alta complexidade. O mundo, com sua comida, entretenimento, notícias e prazeres sensoriais, cria uma estática ensurdecedora, um ruído branco que bloqueia as frequências mais sutis do céu. Quando comemos até nos fartar, o sangue corre para o estômago, a mente fica letárgica e a carne fica literalmente pesada. Estamos sintonizados na rádio terra,
O ato de jejuar, no conceito de poder, é o ato violento e deliberado de quebrar o botão de volume desse ruído mundano. Mas aqui está o segredo. Se você apenas baixa o volume do mundo e não sintoniza na frequência de Deus, você fica no silêncio do vácuo. E o vácuo traz tormento. É aquele jejum onde você conta os minutos para o relógio bater às 18 horas, onde você sonha com o prato de comida, onde qualquer pequena frustração te faz explodir de raiva. Isso é passar fome. Isso é carne tentando subjugar carne. E o resultado é zero impacto no mundo espiritual. O diabo não tem medo do seu estômago vazio. Ele tem medo do que preenche esse vazio. David Yonggi Cho descobriu que, ao silenciar os apetites físicos, ele abria um canal direto para a quarta dimensão. O reino onde a fé incuba milagres antes que eles se manifestem na matéria. Ele não jejuava para mostrar a Deus o quão devoto ele era. Ele jejuava porque precisava desesperadamente ouvir instruções que não podiam ser transmitidas através do barulho da vida cotidiana. Era uma questão de sobrevivência espiritual, não de mérito religioso. Ele percebeu que, durante o jejum verdadeiro, a sua sensibilidade aumentava a tal ponto que pensamentos, visões e sonhos se tornavam nítidos como cristal. Enquanto a pessoa que apenas passa fome sente fraqueza e tontura, a pessoa que pratica o jejum de poder experimenta paradoxalmente uma clareza mental afiada e uma autoridade na voz que não vem de calorias, mas da presença. Essa distinção é vital porque vivemos em uma geração que busca atalhos. Queremos o poder de Sho sem a entrega de Sho. Queremos os milagres da igreja primitiva com o conforto da igreja moderna. E se você está aqui, ouvindo isso, é porque sente que existe algo mais profundo. Algo que não te contaram na escola dominical convencional. Se você quer continuar desvendando essas verdades e receber mais histórias que desafiam o status quo da sua fé, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal agora mesmo, pois estamos apenas começando a arranhar a superfície desse mistério. A grande tragédia é ver cristãos sinceros se desgastando, perdendo saúde e alegria, presos em um ciclo de legalismo alimentar, acreditando que a santidade é medida pelo ronco do estômago. Eles não entenderam que o jejum sem oração intensa, sem a imersão na palavra e sem a visualização da fé, é apenas uma dieta glorificada. O Dr. Cho falava sobre incubar sonhos. Durante o jejum, o espírito humano, livre das amarras da digestão pesada e dos prazeres imediatos, torna-se um útero fértil para as sementes de Deus. Se você jejua e não sai com uma visão mais clara, com uma fé mais robusta ou com uma direção específica, você provavelmente apenas economizou no mercado naquela semana. O jejum de poder é proativo, é agressivo no espírito. É como um mergulhador que prende a respiração não porque odeia o ar, mas porque quer ver as maravilhas que existem apenas nas profundezas do oceano, onde o ar da superfície não chega. E para chegar lá, você precisa saber a técnica correta, caso contrário, você apenas se afoga. Mas aqui precisamos fazer uma pausa e lançar outra daquelas perguntas que incomodam, daquelas que reviram o estômago mais do que a própria falta de comida. Será que o seu jejum não é, na verdade, uma declaração de incredulidade? Parece contraditório, eu sei. Afinal, quem jejua está supostamente demonstrando fé. Mas pense comigo. Se você jejua com a mentalidade de que precisa convencer um Deus relutante a fazer algo bom por você, você está operando sob a premissa de que Deus é mesquinho, distante e que precisa ser subornado pelo seu sofrimento. Essa mentalidade de mendigo espiritual é o que separa o religioso exausto do general de oração. David Yonggi Cho entendeu algo que muda completamente o jogo, uma revelação que serve como o grande plot twist dessa história. O jejum não serve para mover a mão de Deus, mas para limpar os seus olhos. A maioria das pessoas entra no jejum focada inteiramente no estômago. Elas contam as horas, monitoram a dor de cabeça, negociam se podem ou não mascar um chiclete sem açúcar, transformando um ato espiritual em uma contabilidade legalista. O foco está todo no não fazer, não comer, não beber, não assistir TV. Mas o vácuo, como a física nos ensina, odeia permanecer vazio. Se você cria um vácuo no seu corpo e na sua rotina,
mas não o preenche imediatamente com algo superior, a sujeira volta com força total. É aqui que entra a virada de chave do Dr. Cho. O jejum de poder não é sobre esvaziar, é sobre trocar a fonte de nutrição. Enquanto o religioso tradicional está passando fome, o praticante do jejum de poder está, na verdade, se banqueteando. Mais do que ele se alimenta. Divisões. Aqui entramos no terreno perigoso e fascinante da quarta dimensão. Cho ensinava que o Espírito Santo tem uma linguagem própria. Ele não fala primariamente em português, inglês ou coreano. Ele fala através de sonhos e visões. Quando você está cheio de comida, seu sistema biológico está gritando tão alto, processando glicose, liberando insulina, gastando energia na digestão, que a tela da sua mente fica cheia de estática. Você não consegue ver o que Deus está transmitindo. O jejum, então, funciona como um desligamento dos circuitos sensoriais para que o monitor da sua imaginação espiritual possa finalmente ligar em alta definição. A diferença crucial é que quem apenas passa fome fecha os olhos e vê a escuridão ou o prato de comida que deseja. Quem jejua com poder fecha os olhos e começa a ver o milagre acontecendo com detalhes vívidos, cores e texturas, antes mesmo de ele se manifestar no mundo físico. Vamos aprofundar isso com um exemplo prático que ilustra essa complexidade. Imagine duas pessoas com uma doença grave. Ambas decidem jejuar por 7 dias. A primeira pessoa passa a semana sofrendo, gemendo de fome, e em cada oração ela chora dizendo: Deus, olha como estou sofrendo. Por favor, tira essa doença de mim. O foco dela está na doença e na dor do jejum. Ela está usando a fome como uma alavanca de pena. Ao final de 7 dias, ela está fraca, possivelmente com gastrite e espiritualmente frustrada, se a cura não aparecer instantaneamente. Agora, observe a segunda pessoa, que aplica os princípios de Cho. Ela para de comer, sim, mas ela usa esse tempo extra e essa sensibilidade aguçada para incubar a cura. Ela fecha os olhos e, guiada pelo Espírito, visualiza as células do seu corpo sendo restauradas pelo sangue de Cristo. Ela não foca na fome. Quando o estômago ronca, ela usa isso como um lembrete, um sino que toca para avisar. Hora de visualizar a cura novamente. Ela se alimenta da palavra de Deus até que a promessa se torne mais real do que o diagnóstico médico. Essa é a revelação bombástica. O jejum é o acelerador da visualização da fé. Sem a visualização, o jejum é apenas uma greve de fome. David Yong Cho não construiu a maior igreja do mundo por acaso. Quando ele olhava para cadeiras vazias durante seus jejuns e orações, ele não via o vazio. Ele sobrepunha a realidade espiritual sobre a física e via cada assento ocupado, via os rostos das pessoas, ouvia os louvores. O jejum dava a ele a energia espiritual necessária para sustentar essa visão contra todas as evidências contrárias. O passar fome te deixa passivo, esperando que algo aconteça fora de você. O jejum de poder te torna ativo, agressivo no espírito, moldando a realidade invisível até que ela não tenha outra escolha a não ser se materializar no visível. Portanto, a complexidade do tema reside no fato de que o jejum físico é a parte mais fácil. Qualquer um pode trancar a boca. O desafio hercúleo, onde a maioria falha, é disciplinar a mente para usar essa energia liberada. É como ter um reator nuclear, o jejum, mas não ter os cabos de transmissão, a oração visualizadora. Você gera um calor imenso, mas não acende nenhuma lâmpada e corre o risco de ter um colapso interno, o meltdown espiritual. Muitas pessoas saem de longos jejuns piores do que entraram, mais irritadas, mais críticas, sentindo-se espiritualmente superiores aos outros, mas sem nenhum fruto de poder. Isso acontece porque jejuaram a carne, mas alimentaram o ego. O verdadeiro jejum de poder mata o ego para que o espírito possa viver. E quando o espírito assume o controle, a fome física deixa de ser um tormento e passa a ser um sacrifício de louvor, quase imperceptível diante da glória do que está sendo gerado no ventre do espírito. Estamos falando de uma tecnologia espiritual precisa, não de um jogo de azar místico. E se você acha que isso já é profundo, espere até entendermos como isso afeta a guerra espiritual direta contra as trevas, algo que vamos explorar a seguir.
Você já se perguntou por que o diabo parece não ter medo nenhum das suas orações, mesmo quando você grita até perder a voz? Essa é a pergunta que assombra os corredores das igrejas e os quartos secretos de muitos cristãos sinceros. Por que em certos momentos parece que estamos atirando balas de festim contra uma muralha de aço? A resposta pode ser amarga, mas é libertadora. A autoridade espiritual não se mede em decibéis, se mede em densidade, e a densidade espiritual é forjada no fogo do jejum verdadeiro, não na greve de fome religiosa. Aqui chegamos a um ponto de tensão máxima na nossa jornada para entender o legado de David Yonggi pois entramos no território da guerra. Se na etapa anterior falamos sobre ver o milagre através da visualização, agora precisamos falar sobre impor essa realidade contra uma resistência infernal que não joga limpo. O erro fatal de quem apenas passa fome é acreditar que o jejum é uma moeda de troca passiva, onde Deus vê sua fraqueza e intervém por pena. Na realidade do jejum de poder, a dinâmica é oposta. O jejum é uma arma de ataque agressiva. Pense na carne, na sua natureza humana não redimida, como uma pista de pouso para as forças das trevas. O inimigo precisa de algo terreno, algo carnal, orgulho, ira, luxúria, gula, preguiça, para se agarrar e operar na sua vida. Quando você está cheio de comida e conforto, essa pista de pouso está iluminada, pavimentada e operando em capacidade máxima. O demônio tem onde aterrissar. Agora, preste atenção na nuance perigosa. Quando você apenas para de comer, mas continua reclamando, continua irritado, continua com a mente cheia de futilidades, você não destruiu a pista de pouso. Você apenas desligou as luzes. A pista continua lá. E o inimigo, que conhece o terreno, ainda consegue pousar no escuro. É por isso que muitos jejuam e, ao final, caem em pecados ainda piores ou enfrentam retaliações brutais. Eles estavam fracos fisicamente, mas a carne espiritual estava viva e pulsante, pronta para ser manipulada. David Yonggi operava em um contexto de pós-guerra na Coreia, onde o xamanismo e a adoração a espíritos ancestrais eram dominantes. Ele não enfrentava conceitos teológicos abstratos. Ele enfrentava manifestações demoníacas reais. Ele percebeu que para expulsar essas entidades e quebrar as correntes de pobreza e doença que assolavam seu povo, ele precisava se tornar radioativo para o mal. O jejum de poder faz exatamente isso. Ele bombardeia a pista de pouso da carne até que ela deixe de existir temporariamente. Quando você combina a abstinência de alimentos com a oração incessante e a imersão na palavra, você não está apenas enfraquecendo o corpo. Você está matando a ponte que o inimigo usa para te acessar. Você se torna metaforicamente uma chama de fogo, e um inseto não pode pousar no fogo sem ser consumido. A tensão aumenta quando percebemos que o mundo espiritual reconhece patentes. Existe uma hierarquia. O religioso que passa fome é como um soldado recruta que entra no campo de batalha sem munição, gritando ordens que ninguém respeita. Ele é ignorado, ou pior, ridicularizado pelas trevas. Já o homem ou a mulher que pratica o jejum de poder carrega uma atmosfera, um peso de glória, o que a Bíblia chama de cabode. Quando essa pessoa entra no recinto, os demônios não olham para a roupa ou para o título eclesiástico. Eles olham para a emanação de poder que sai do espírito dela. O Dr. Cho ensinava que, durante o jejum, acumulamos energia pneumática, uma força espiritual real e tangível. É como carregar uma bateria. Se você tenta ligar um maquinário pesado com uma bateria de relógio, nada acontece. Muitos milagres não acontecem não porque Deus não quer, mas porque a nossa bateria espiritual está descarregada, incapaz de conduzir a voltagem necessária para aquele rompimento. Mas aqui reside o perigo e a complexidade que poucos ousam discutir. Ao começar a transição de passar fome para o jejum de poder, você atrai a atenção do inferno. O inimigo não se importa com cristãos mornos ou com aqueles que fazem dietas religiosas inofensivas. Mas no momento em que você decide cruzar a linha e buscar o poder da quarta dimensão, os alarmes soam. A resistência aumenta. O seu corpo grita mais alto. As distrações se multiplicam. O telefone toca sem parar. Crises familiares surgem do nada.
É o contra-ataque para te fazer abortar a missão e voltar para a segurança medíocre do apenas passar fome. É nesse vale da decisão que a maioria desiste. Eles sentem a pressão aumentar e interpretam isso como Deus não está nisso, quando na verdade é o sinal definitivo de que estão prestes a romper a barreira do som espiritual. Estamos caminhando para o desfecho, e uma pergunta vital permanece suspensa no ar. Uma peça que falta para completar esse quebra-cabeça sobrenatural. Se o jejum limpa a visão e nos dá autoridade de guerra, como exatamente nós falamos a linguagem da criação para trazer à existência o que não existe? David Yonggi Cho descobriu que ter a visão e ter a energia não é suficiente se você não souber o código de comando. Existe uma forma específica de liberar essa energia acumulada. Uma maneira de usar a boca não para pedir, mas para criar. É o segredo final que separa os que sonham dos que realizam. E é exatamente isso que precisamos desvendar agora para não morrermos na praia cheios de poder, mas sem saber como disparar o gatilho. Será que a sua boca está cancelando as suas orações antes mesmo que elas cheguem ao trono de Deus? Essa é a última e talvez a mais devastadora pergunta polêmica que precisamos enfrentar. Você pode jejuar por 40 dias, pode ter visões celestiais e acumular uma energia espiritual capaz de iluminar uma cidade, mas se você abrir a boca e falar a linguagem da derrota, você aborta o milagre no útero. É como construir um arranha-céu magnífico e, no dia da inauguração, detonar os explosivos na base. David Yonggi Cho chamava isso de incubação da palavra falada, o estágio final e decisivo do jejum de poder, onde a energia potencial se transforma em energia cinética, onde a fé invisível se torna matéria palpável. A tragédia silenciosa de muitos cristãos é a esquizofrenia espiritual. Eles jejuam como gigantes, mas falam como anões. Passam o dia na igreja clamando por prosperidade e cura, mas voltam para casa e dizem: essa crise vai me matar. Nunca tenho dinheiro para nada. Essa dor nunca passa. Entenda a física espiritual por trás disso. O jejum gerou o poder, a visualização moldou a forma, mas a palavra falada é o decreto de nascimento. Sem o decreto, o bebê morre no ventre. O Dr. Cho ensinava que a palavra falada é o veículo que transporta a substância da fé da quarta dimensão para a terceira dimensão. Quando você está cheio do poder do jejum, suas palavras não são apenas som. Elas são cápsulas carregadas de vida ou de morte. Se você diz, estou cansado, o seu corpo obedece instantaneamente com uma exaustão sobrenatural. Se você diz, sou forte no Senhor, células mortas podem ressuscitar. O jejum de poder culmina, portanto, em uma disciplina radical da língua. Não se trata de pensamento positivo ou de autoajuda barata. Trata-se de alinhar o seu decreto com a visão que Deus implantou em você durante o jejum. Lembra daquela rádio terra que desligamos no início? Agora, você se torna a própria estação transmissora. Você não está mais recebendo o ruído do mundo. Você está transmitindo a realidade do céu para a terra. É o momento em que você olha para a conta bancária vazia e, em vez de chorar, você profetiza a provisão que viu em espírito. Você olha para o filho rebelde e, em vez de criticar, chama-o pelo nome que Deus lhe deu. Essa é a diferença abismal entre o religioso faminto e o homem de poder. O primeiro implora para que a realidade mude. O segundo comanda a mudança com a autoridade de quem esteve na sala do trono. David Yonggi Cho contava a história de como ele precisava de uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta para seu ministério no início, na mais absoluta pobreza. Ele jejuou, orou e visualizou. Mas Deus lhe disse: você não foi específico. Ele então detalhou a madeira da mesa, o tipo de cadeira, a marca da bicicleta. Ele incubou isso, mas o passo final foi o mais difícil. Ele teve que anunciar para sua congregação pobre que já tinha recebido esses itens, embora eles ainda não existissem fisicamente. As pessoas riram, chamaram-no de louco. Mas ele sabia que a gestação estava completa. Ele não estava mentindo. Ele estava falando a partir da quarta dimensão. E, inevitavelmente, os itens se materializaram exatamente como ele havia descrito. O jejum foi o combustível. A visualização foi o projeto. E a palavra falada foi a assinatura do contrato. O passar fome te deixa mudo ou reclamão.
O jejum de poder te torna um profeta da sua própria história. A conclusão emocional dessa jornada é que você não é uma vítima das circunstâncias, nem um mendigo esperando migalhas espirituais. Você tem em suas mãos, ou melhor, em seu espírito e em sua boca, a tecnologia para reescrever a sua realidade. Mas o preço é alto. O preço é a morte do seu eu carnal, a renúncia aos prazeres imediatos e a disciplina férrea de controlar cada pensamento e cada palavra. A fome física passa a ser um detalhe irrelevante, uma pequena picada de agulha comparada à imensa transfusão de poder que você está recebendo. Então, da próxima vez que você sentir o estômago roncar em um propósito de oração, não sinta pena de si mesmo. Não olhe para o relógio. Olhe para o invisível. Entenda que aquele desconforto é o som das correntes sendo quebradas. É o ruído do motor do Espírito Santo aquecendo. Transforme a sua fome em fome de Deus, a sua fraqueza em dependência total e o seu silêncio em incubação de milagres. Não aceite mais viver na superfície, boiando na mediocridade religiosa, enquanto existe um oceano de poder disponível para quem tem coragem de mergulhar fundo. A diferença entre uma vida estéril e uma vida de milagres extraordinários pode estar apenas em uma refeição que você deixa de comer para se alimentar do pão da vida. Essa é a essência do legado de David Yonggi Cho, e é apenas uma das muitas chaves que podem destrancar o seu potencial espiritual. Existem segredos ainda mais profundos sobre oração, fé e o mundo sobrenatural que precisamos explorar juntos. Se essa mensagem ressoou no seu espírito, se você sentiu algo queimando aí dentro e não quer perder a continuação dessa jornada de descoberta, a hora de agir é agora. Inscreva-se no canal. Ao se inscrever, você garante que não ficará de fora das próximas revelações que traremos, histórias que vão equipar você para viver o extraordinário. Não deixe para depois. Clique no botão de inscrever-se e junte-se a esse exército de pessoas que decidiram parar de apenas passar fome e começaram a viver o verdadeiro poder.